Oi, amores, boa tarde. Vamos dar início a mais uma revisão de hoje, nossa revisão de geografia. A gente deu início ontem, com um conteúdo e hoje a gente vai ver os outros dois, que são a divisão territorial política e os recursos naturais e a transformação da natureza. Nossa atividade vai ser feita no livro de atividade de reforço, a partir da página 144. Aí vocês vão fazer a 145 também e a 146 somente o lado A. Mas vocês também podem estar pegando o livro de geografia para acompanhar a explicação do conteúdo. Começa a partir da página 56, tá? A gente vai fazendo a leitura aqui, vai explicando e vocês acompanham daí. Nosso primeiro conteúdo, a divisão territorial política, tá? Acompanhem a explicação. Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce sua soberania e abrange todo o solo que é ocupado pela nação. Os territórios, eles possuem uma área delimitada, tá? Seja por terra ou seja por água, que a gente vai chamar de limite. E o que são os limites? É como se fosse uma linha, que vai separar uma região de outra região vizinha. O limite ele é definido normalmente por uma lei, seja de qualquer uma das instâncias, pode ser municipal, estadual ou federal. Na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos como limites, os dos estados como divisas e o dos países as fronteiras, como a gente já explicou para vocês. O território do Brasil ele pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo e também em sua dimensão natural, econômica e também populacional. Além da divisão política em unidades federativas, que vão constituir os estados e os municípios, também o Distrito Federal. Existe uma divisão com base nas macro-regiões. A gente vai conhecer agora como é que está dividido o Brasil, tá certo? Acompanhem comigo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dessa forma, é mais fácil estudar, organizar, compreender e administrar o país. A região Norte é a maior região do Brasil em extensão. Ela é formada por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. A região Nordeste é a região com maior número de estados. Ao todo são 9: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Essa região ela é famosa pelas suas belas praias. A região Centro-Oeste é formada por 3 estados apenas: Goiás, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E também pelo Distrito Federal, tá? Onde a gente encontra a capital do Brasil, que é Brasília. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nessa região, como por exemplo, a criação do gado bovino. A região Sudeste é formada por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque para a metrópole nacional, São Paulo. E a região Sul possui também 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela é a menor região do país em extensão e também a região mais fria. E agora a gente vai para o nosso último conteúdo da revisão de geografia, que é os recursos naturais e a transformação da natureza. Como a gente viu na semana passada, na nossa aula de geografia, os recursos naturais são os elementos da natureza que podem ser extraídos, transformados e utilizados pelo ser humano em seu benefício próprio, seja para seu conforto ou para a sua sobrevivência. Os recursos naturais existem uma grande variedade deles, que de acordo com o seu tipo podem ser renováveis, limitados ou não renováveis. A gente vai relembrar um pouco de cada um desses recursos agora. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, como por exemplo o ar e também a energia solar. Os recursos naturais limitados são aqueles que podem se esgotar se não forem utilizados corretamente, como por exemplo a água, o solo e a vegetação. Os recursos naturais não renováveis, como o próprio nome já diz, são aqueles que não se renovam naturalmente e nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, e assim podem acabar definitivamente, como por exemplo petróleo, gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral.
Antigamente, a exploração dos recursos naturais se dava de uma forma bem lenta. Isso porque as ferramentas, né, os processos eram bem simples e com isso demoravam muito tempo e levavam muito esforço para serem concluídas. Mas aí, com o passar do tempo, as tecnologias começaram, né, a se expandir, o conhecimento científico também, os centros urbanos começaram a crescer, às vezes, né, de forma desorganizada. E com tudo isso, né, muitas cidades sofrem até hoje com as consequências de um mau planejamento, como construções desordenadas, as enchentes, destruição de áreas verdes, entre várias outras consequências. Além disso, também tem as práticas como a poluição, o desmatamento, né, que são muito comuns durante a exploração dos recursos naturais, que devem ser evitadas por causa dos prejuízos, né? Esses prejuízos muitas vezes são irreversíveis, não dá para recuperar aquelas áreas que foram destruídas. Mas, por outro lado, tem as práticas, né, como a reciclagem, reflorestamento, né, o consumo consciente, que devem ser práticas a ser tomadas para evitar, né, tanto o desgaste do meio ambiente e assim várias formas de vida que existem, né, terão um ambiente melhor para se viver. E agora, diante da explicação, vocês vão fazer atividade no livro de reforço, nas páginas 144, 145 e 146, somente o lado A, ok? Faça suas tarefas, vai mandando para a tia conferir e aí a tia vai ajudar se precisar, né? Se você tiver alguma dúvida, também manda mensagem que a tia vai dar aquela ajudada, tá? Beijos, até amanhã na nossa revisão.